Bom dia. Bom dia. É sempre bom estarmos reunidos na casa de oração, recordando mais uma vez o salmista e a sua alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Como nós já fomos desafiados esta manhã, uma das saúdes da espiritualidade cristã é a vida comunitária. Portanto, o cristianismo não tem heróis solitários, crentes heróis solitários, não é? Nós vimos nos anos 80, 70, 80, os filmes daquela época normalmente destacavam o herói solitário, não é? O único que ia no campo do inimigo, matava todos, não é? Todos nós nos lembramos do Comando, Schwarzenegger, ou Chuck Norris. Entra ali no Vietnã sozinho, vai lá, busca todos, mata todos, sai com festa, pompa e circunstância. Essa é a ideia daquela época, os heróis, não é? Só que o cristianismo apresenta-nos uma realidade diferente. Gosto sempre de pensar assim, se o francês René Descartes deixou-nos aquela máxima, penso, logo existo, portanto, como o ideal do seu pensamento moderno, nós cristãos temos um outro lema, não é? Embora sejamos também pessoas que pensam, mas o nosso lema é pertenço, logo existo, não é? Porque a nossa existência é uma pertença, necessariamente. Nós só somos cristãos por quê? Porque pertencemos a Cristo, a Deus. Se somos cristãos, necessariamente pertencemos à igreja, porque nós somos parte dessa família. Então não há como viver o cristianismo como heróis solitários. Isso não existe. Cedo ou tarde vai mostrar que afinal nós estamos equivocados. Então é um prazer muito grande estarmos aqui com os irmãos, membros da nossa igreja, congregados da nossa igreja, alguns irmãos que nos visitam, de outros países até, e outros que nos seguem também através da internet nas suas casas e também nos seus países. A todos queremos saudar em nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele é a razão principal da nossa vinda ao culto. Portanto, o nome de Jesus deve ser entronizado sempre, exaltado. Quando alguém nos perguntar, ou se nós dissermos a alguém, olha, o culto foi bom, e essa pessoa perguntar por que tu achas que o culto foi bom, o que é que aconteceu de especial? Então, espero que cada um de nós seja capaz de dar a resposta bíblica, não é? Não porque a música foi boa, o pregador falou bem, o ambiente era fantástico, já vimos que todas essas coisas estimulam um pouco o nosso lado humano, mas não são o essencial. Nós só podemos classificar um culto de bom e excelente se Jesus nos foi apresentado na sua beleza completa. É isso que faz toda a diferença, porque é essa a razão também do culto a nosso Deus. Então vamos fazê-lo, mais uma vez queria dar as boas-vindas e vamos estar em espírito de oração, ouvindo o prelúdio tocado e que cada um de nós se concentre, que pense naquilo que veio aqui fazer e naquilo que espera também receber da parte do nosso Deus. E nós temos a certeza que Ele tem sempre alguma coisa para nos dar para a nossa alma. Então vamos ouvir o prelúdio.
Vou pedir aos irmãos para ficarem de pé. Mais uma vez, quero saudar a todos que estão aqui presentes e desejar um culto abençoado da parte do nosso Deus. Vamos ter uma palavra de oração antes de continuarmos. Nosso Deus e Pai, nós te queremos louvar pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela graça, pela tua misericórdia, obrigado pela salvação que temos em Cristo. E obrigado também pela saúde que nos vais dando, que podemos gozar neste momento, estando aqui para te podermos louvar e exaltar o teu santo nome. Vem assistir-nos, orientar-nos, que o Espírito Santo se mova no nosso meio e que o teu nome seja engrandecido e glorificado, e cada um de nós edificado. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos fazer uma leitura responsiva que será projetado pensando nesse grande Deus que nós adoramos e, sobretudo, pensando na glória da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vamos acompanhar responsivamente o texto que irá aparecer e, segundo a ordem, então iremos fazer a leitura. Então diz assim a palavra do nosso Deus. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demónios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo tentou descrever tudo o que é possível que pudesse pôr em causa o amor de Deus para com ele e para conosco. E ele não encontrou. Nem nesta vida, nem na vida do futuro, nem a própria vida, nem a morte, nem qualquer outra força. E reparam o que ele diz. Ele diz que nada nos poderá, não disse que nada nos poderá separar do nosso amor para com Deus. O nosso amor é fraquinho. Ele diz do amor de Deus para conosco. É isso que faz a diferença. Não existe nada mais forte, mais poderoso do que o amor de Deus. Que esta seja a nossa convicção também. E nós ouvimos a história que um dia alguém nos contou pela primeira vez, através da sua Bíblia. E essa história maravilhosa fez toda a mudança. Jesus me dá a vitória. E essa vitória é completa. Vamos cantar louvando o nosso Deus, engrandecendo o seu nome e expressando aquilo que nos vai na alma. Nós cantamos essa vitória: da perdição salvou-me, vitória me assegurou, Jesus, meu Salvador. Amados, eu quero ver entusiasmo da parte dos irmãos. São hinos de vitória. Ouvindo som
vitória, nada nos poderá separar desse amor. Não existe disso, de um crente verdadeiro ser salvo e num outro momento, porque falhou, perde a salvação, e quando mudar de ideias recupera a salvação, e quando no outro mês mudar de ideias acaba por perder mais uma vez. Amados, isso é brincadeira, isso não é ensino bíblico. O poder do sangue de Jesus salva, e salva de uma vez por todas, porque o poder está nas suas mãos. E nós continuaremos a louvar esse grande Deus, porque nós adoramos um Cristo vivo. Ele morreu sim por nós, mas Ele venceu a morte. A morte não teve a última palavra sobre Ele, e não terá a última palavra sobre todos aqueles que confiam nele também. Então vamos cantar mais uma vez ao nosso Deus. Adoro o Cristo vivo. Jesus, Jesus agora vivo está. Comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, Jesus, meus erros perdoou. Eu sei que vive o Redentor. Jesus ressuscitou. Então vamos cantar louvando o nosso Deus. Eu vivo presente junto a mim. Se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim. Eu posso a glória eterna em tudo contemplar. Jesus nas horas tristes vem me ajudar. Jesus, Jesus.
venceu a morte. Vamos ter uma palavra de oração, de gratidão e de louvor a esse grande Deus que veio à nossa procura para nos dar vida. Pedirei ao irmão Ricardo Monteiro para nos dirigir uma palavra de oração e de gratidão e de louvor ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos, continuamos a louvar neste dia, Senhor. Pai, obrigado pela vitória que Tu nos dás sobre a morte, não pelo nosso mérito, não porque mereçamos, mas, Senhor, porque Jesus venceu essa mesma morte. E nós, no nome dEle, também teremos essa vitória. Também ainda hoje, Senhor, experimentamos essa vitória pela nova vida que vivemos. E tudo isso nós devemos a Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo e aquele que é hoje alvo da nossa adoração e do nosso louvor. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar deste mesmo facto, desta mesma verdade, que em Jesus Cristo nós temos vida, que em Jesus Cristo vencemos a morte. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Apenas para lembrar aos irmãos, não antes a nossa saudação, não é? Mesmo sentados, não podemos dar abraços. Acho que esse bichinho que veio para ficar, aparentemente, nos impede de fazer isso. Mas podemos acenar para os irmãos, dando um olá, desejando as boas-vindas à casa do nosso Deus. Para quem não conhece a realidade na nossa igreja, este seria o momento em que as pessoas saíam dos bancos para cumprimentarem, para saudarem uns aos outros e também saberem conhecer os nomes dos visitantes. Mas não podemos fazê-lo, mas esse sinal é sinal do nosso amor também para convosco. Então sejam bem-vindos, sobretudo aqueles que nos visitam pela primeira vez. Queria só repetir aqui a informação que foi dada, os cestos de alimentos já estão prontos, portanto tem havido aqui uma ajuda social e aqueles irmãos, aquelas famílias que têm recebido essa ajuda, portanto podem depois subir para o primeiro andar porque já há, portanto, cestos para partilha. Também quero que os irmãos se lembrem do nosso irmão, pastor Sérgio Felizardo, que, como todos nós já sabemos, viu partir mais um filho. É uma experiência muito difícil para o nosso irmão, como seria para todos nós. Em 6 meses partiram os 2 filhos, os 2 únicos filhos que ele tinha e a esposa. É preciso um grande coração para ouvir alguém nesse estado ainda animar-nos com uma fé extraordinária, não é? É agradecer a Deus por tudo, porque Deus sabe o que faz. Esse irmão precisa das nossas orações. Também o nosso irmão Miguel Massala, um jovem da nossa igreja, também viu partir o seu pai lá em Angola e ele está aqui a estudar com a sua irmã, portanto precisam também das nossas orações nesse sentido. A nossa irmã Cecília também foi operada, a operação correu bem, mas precisa de acompanhamento agora, vamos também lembrá-la nas nossas orações. Muitos irmãos estão a sair de férias da nossa congregação, inclusive também o casal pastoral da nossa igreja. Vamos lembrar esses irmãos e pedir que Deus os ajude, os acompanhe durante o seu tempo de férias. Eu queria refletir com os irmãos no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Nós começamos na semana passada, vamos voltar a este mesmo capítulo 15 e, se Deus nos permitir, também no próximo domingo. Esse é um capítulo maravilhoso da Bíblia sobre o assunto da ressurreição. Há capítulos que nos marcam na Bíblia, por exemplo, quando lemos a carta aos Romanos, encontramos o capítulo 8, que alguns dizem que aquele capítulo foi quando Paulo subiu ao 3º céu da sua teologia. E, de facto, aquele capítulo 8 é maravilhoso, como Paulo nos eleva ali e apresenta a obra do Espírito Santo de uma forma maravilhosa, como ele não faz em nenhuma outra parte dos seus escritos. Então, há sempre porções dentro da própria palavra de Deus que destacam um assunto, e esse assunto fica esclarecido para nós. E aqui encontramos, nesse capítulo 15, então, esse destaque daquilo que é a doutrina da ressurreição. Por exemplo, nesta mesma carta, temos um outro capítulo que se destaca sobre a igreja. Aliás, 2 capítulos. Capítulo 12 e capítulo 14 desta mesma carta aos Coríntios. Esses são os capítulos que falam sobre a vida da igreja, a vida comunitária, os dons espirituais, a razão dos dons espirituais, a fonte dos dons espirituais, o objetivo dos dons espirituais, como é que os dons espirituais devem ser usados dentro da igreja. Eu acho que se todas as igrejas evangélicas lessem os capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios, então não havia tanta bagunça sobre essa questão dos dons.
Porque Paulo escreveu essa parte exatamente para corrigir aquela confusão que havia ali em Corinto. E, curiosamente, entre o capítulo 12 e 14, ele coloca o capítulo do amor. O capítulo por excelência sobre o amor. Propositadamente. Aquele capítulo não pode ser isolado e lido só nos casamentos. O objetivo de Paulo não era falar sobre um enlace matrimonial, não. Ele estava a escrever a uma igreja. Estava a falar sobre os dons, sobre como deve funcionar a igreja, que todos fazem parte de um corpo só. E antes de terminar o seu assunto, então ele fala qual é o caminho mais excelente. O que é que deve motivar o uso dos dons? O que é que deve estar por detrás do exercício dos dons na igreja? Qual deve ser o alvo de cada crente quando exerce os seus dons dentro da igreja? Então Paulo diz que o caminho mais excelente, ou originalmente o caminho por excelência, é o amor. Portanto, podes ter todos os dons, falar todas as línguas, fazer todas as obras. Se isso tudo não for fundamentado pelo amor, então para nada serve. Então, nessa mesma carta, cheia de assuntos, nós encontramos ensinos maravilhosos. E aqui o capítulo 15 acaba por ser, então, aquele capítulo por excelência sobre a doutrina da ressurreição. Os evangelhos falam, outras cartas de Paulo e de Pedro também falam, João também fala um pouco sobre isso, mas Paulo aqui falou de uma forma singular. Então vale a pena aprendermos do que ele ensina aqui. Nós já vimos no domingo passado os versículos, portanto, 1 a 11, onde Paulo apresenta o fundamento. O que é o evangelho? Nós temos ouvido pregações com perguntas, não é? Esta manhã nós já ouvimos o que é a igreja. Como é que nós definiríamos a igreja? Se alguém nos perguntasse, o que é uma igreja? Hoje tanta coisa, igreja batista, igreja assembleana de Deus, igreja presbiteriana, igreja metodista, unida, não sei isso. Eu quero saber, o que é a igreja afinal? Vocês quando falam igreja, querem dizer o quê? E nós temos que ser capazes de responder às pessoas. Não começar a dizer, a minha denominação. Não, a pessoa não está a perguntar a denominação, está a perguntar igreja. E nós temos respostas bíblicas. Então, Paulo vai fazer isso, e nós já vimos isso aqui, e a pergunta agora que nos é colocado é esta. Os mortos ressuscitam? Essa é a pergunta que Paulo vai responder. Praticamente com base nessa pergunta, ele vai então descrever, desenvolver com argumentos palpáveis e sólidos aquilo que é o fundamento sobre a doutrina da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também dos crentes. Portanto, de 1 a 11, ele está a tratar do Evangelho. O que é o Evangelho? Se alguém nos perguntar o que é o Evangelho, como é que nós definimos o Evangelho? Nós pregamos o Evangelho. As pessoas devem ouvir o Evangelho. Mas o que é isso, Evangelho? Então, Paulo descreve aqui. Evangelho significa boa nova, não é? Euangelion, uma notícia boa. No grego, o prefixo eu significa bom ou boa. É por isso até mesmo em português, algumas palavras transliteradas transmitem essa ideia. Por exemplo, eutanásia. Não é? Nós estamos a debater o assunto da eutanásia. Por que é que se chama eutanásia? Não é? Thanatos, morte. Thanatos, significa boa morte. É assim que o mundo diz. Então, poupar o sofrimento de alguém, medicar essa pessoa para morrer tranquilamente, é como se dar a essa pessoa uma boa morte. Já viram? E é mesmo boa. Então, há várias expressões aqui. Então, o Evangelho é isso. Evangelion significa uma notícia boa. Uma informação que tem um conteúdo e, no caso da Bíblia, contém poder, só que essa notícia é boa para aqueles que a vão ouvir. Então, Paulo descreve que o Evangelho tem a ver com a morte do Senhor Jesus Cristo, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Então, não há verdadeiro Evangelho sem esses três elementos. Cristo morreu e ele acrescenta, foi sepultado. Por que é que ele precisou dizer isso? Para confirmar, cimentar, consolidar a verdade de que ele morreu mesmo. Na nossa linguagem seria, ele foi enterrado. Embora naquele tempo não era propriamente enterro como nós o fazemos, não é? Cavava-se um buraquinho e colocava-se o corpo ali. E é impressionante quem faz a viagem em Jerusalém. Um dos momentos mais marcantes para mim foi a viagem que eu fiz em 2018 a Jerusalém. Então, naquele que é tido historicamente como o túmulo onde o Senhor Jesus Cristo fez, e aquilo é cheio de turistas, a fila nunca mais termina para conseguir entrar ali. Embora haja um outro lugar também lá em Jerusalém que se diz onde muitos vão, mas o nosso guia e o mestre nesses estudos em Israel achou que o lugar é mesmo ali. Porque ali há sepultura e perto daquela sepultura há um jardim.
São dois momentos, verdadeiramente. Eu estive lá no jardim também, chamado o Jardim das Oliveiras, embora às vezes nós temos Monte das Oliveiras, mas era mais um jardim perto da montanha. E ainda há lá oliveiras que dizem, os estudiosos, que datam de 2000 anos. Aliás, basta chegar lá para ver os troncos que vão arrebentando por dentro, mais ou menos, sem exagero, 10 ou 15 metros de diâmetro cada um. E estar ali e ler o texto bíblico que Jesus passou ali os momentos de maior aflição, onde suou gotas de sangue, é impressionante. Abrir a Bíblia, estar sentado à sombra daquelas oliveiras e ver o meu Senhor passou aqui. Um dos textos finais antes de ir à cruz. É maravilhoso. E passar ali, entrar naquele túmulo, estar lá dentro e ver aquela cova cavada ali, e pensar e imaginar, pode ser real ou não, mas há segurança de que foi ali, é impressionante. E a Bíblia diz que ele foi sepultado ali, o seu corpo foi colocado ali, ele não ficou desmaiado, não, ele morreu mesmo. E Paulo vai mostrar e dizer, ele foi sepultado. Só que o Evangelho não pode terminar sem a vitória sobre a morte. Ele também ressuscitou. Este é o Evangelho que deve ser pregado. Ele morreu sim, e a causa da sua morte é os nossos pecados. Ele foi sepultado, foi enterrado para se identificar conosco. Ele morreu a nossa morte. Mas no fim, a morte não teve a última palavra sobre ele. E Paulo disse, é isso. É essa a mensagem do Evangelho. Quem prega outro Evangelho não merece estar num púlpito. Quem prega prosperidade e outras coisas mais não merece estar num púlpito a falar ao povo de Deus. Prega-lhes Cristo, como diz o próprio Paulo nessa mesma carta. E este crucificado é uma mensagem vergonhosa, ilógica na mente humana. Sim, mas na mente de Deus é a mensagem mais extraordinária que Ele pode dar à humanidade. Por isso é que o Evangelho é uma boa nova. Então Paulo faz essa defesa, diz que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo foram sustentados pelas Escrituras. Ou seja, é isso que Paulo queria demonstrar aqui. O Evangelho é suportado pelas Escrituras. Ou seja, se nós formos ao Velho Testamento, encontramos bases para sustentarmos o Evangelho. E mais, o Evangelho também contém poder. Ele foi pregado pelos próprios apóstolos indicados pelo Senhor Jesus Cristo. Testemunhas vivas. Paulo faz uma lista e ele próprio depois se inclui nessa lista. Diz, por último apareceu a mim. Então nós pensamos que em termos de aparição, a última pessoa a ver Jesus ressuscitado foi Paulo. E isso é que faz a diferença entre aqueles apóstolos e os outros que nós podemos chamar de apóstolos das igrejas. Amados, eu não acredito muito nos apóstolos hoje que tenham o mesmo poder, a mesma autoridade de Paulo, de Pedro e de João. Embora os irmãos saibam que em muitas igrejas há apóstolos que determinam, que declaram, que comandam e dizem coisas que os crentes não podem questionar. Porque eles tiveram encontros com Jesus, Jesus lhes disse alguma coisa, e como são os ungidos de Deus, então tudo o que disseram os crentes devem crer. Falácia. Não existem apóstolos hoje com o mesmo poder e autoridade daqueles apóstolos que andaram com Jesus e que viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Não existe. Pode existir hoje enviados de Deus, porque apóstolo significa aquele que é enviado. Apostoleu significa enviar. Se uma igreja preparar um grupo de irmãos, enviá-los para Camboja ou para Guiné, em certa medida estão a ser como se apóstolos da igreja para aquelas congregações. Mas não naquela categoria em que esses apóstolos sim podiam escrever algo que era a palavra de Deus. Eu não posso formular uma verdade, uma teoria, um conceito meu e atribuir autoridade a esse conceito e dizer que a igreja deve me ouvir porque eu sou pastor, sou um apóstolo. Não existe hoje. Então, Paulo diz que o Evangelho é fundamentado nas Escrituras, é sustentado pelo poder dos apóstolos, pela autoridade apostólica, mas também é confirmada por testemunhas. E de uma única vez, por exemplo, Paulo diz que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. É difícil haver uma alucinação coletiva a mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Se fosse uma a uma, nós ainda podíamos questionar. Se calhar este não viu bem. Se calhar este que estava a sonhar. Se calhar este passou a informação a outra pessoa e ele contou a mesma coisa. Mas aparecer a mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, e Paulo ainda para consolidar o seu argumento diz, algumas pessoas ainda vivem hoje. Ou seja, ele está a pôr o seu argumento em risco. Portanto, está a dizer, vocês podem confirmar. Há pessoas que vivem ainda hoje e que conheceram, viram o Senhor Jesus Cristo.
Se vocês quiserem tirar as dúvidas, essas pessoas estão ali. E eu próprio sou uma delas. Então, depois de estabelecer isso, é que ele vai então entrar nesse versículo 12. E eu disse no domingo passado que esse versículo 12 acaba por ser o ponto central para o assunto que Paulo vai desenvolver. Ele falou da morte, do sepultamento, da ressurreição. Mas a sua mente ficou captada agora pela ressurreição. Nos capítulos 1 e 12, ele destacou mais a cruz. Agora ele vai destacar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ele o faz de uma forma magistral aqui. E nós precisamos que as nossas mentes sejam abertas pelo Espírito para entendermos aquilo que Deus disse através da mente de Paulo e nos quer dizer também esta manhã aqui. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós agradecemos o teu amor por nós. Fala aos nossos corações, abra a nossa mente, que o Espírito Santo nos esclareça neste momento, ó Pai Santo. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Paulo começa a estabelecer uma tese aqui, no versículo 12. E vejam o que ele diz. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Esta é a pergunta retórica que Paulo faz aqui, mas acaba por incluir essa tese. Ora, se prega, porque ele já tinha dito no versículo 11, os irmãos viram ali? Ele diz, mesmo que esse evangelho seja pregado pelos outros apóstolos ou por mim, nós pregamos a mesma mensagem. Ou seja, o conteúdo da nossa mensagem foi o mesmo. E vocês também creram nesse evangelho. Ou seja, há confiança, porque é essa mensagem que nós cremos, e se vocês hoje são crentes, é porque vocês ouviram essa mensagem, porque não há fé no coração sem a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como está lá em Romanos capítulo 10. Então, se vocês são crentes verdadeiros no Senhor Jesus Cristo, como eu creio, e Paulo está a dizer, então porque ouviram uma mensagem que mudou as vossas vidas. E essa mensagem foi pregada por nós. Só que agora eu ouvi que lá na igreja em Corinto, há pessoas que duvidam da ressurreição dos mortos. Repara que ele não põe primeiro em causa a ressurreição de Cristo. Vejam como Paulo usa aqui. Isso é magistral em termos intelectuais, em termos de lógica mental. Ele está a começar pelo geral. Ele diz, eu ouvi que há pessoas que não acreditam na ressurreição dos mortos. Então, se nós passamos toda a nossa vida a pregar que Jesus ressuscitou dos mortos, e vocês creram nessa mensagem, como é que há alguns entre vós que duvidam? Amados, há dúvidas sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Começou mesmo lá no primeiro século. Não é um assunto de séculos presentes, não. Mesmo no tempo do próprio Senhor Jesus Cristo, ou seja, depois da sua ressurreição. Aliás, os evangelhos dizem isso, não é? Quando ele ressuscitou, para explicar o desaparecimento do seu corpo, houve várias teorias. A primeira delas foi que os discípulos foram lá, roubaram o corpo. Como ele prometia que ia viver, então para justificarem essa falácia, eles roubaram o corpo. Não nos é explicado como é que eles chegaram lá, mataram ou anestesiaram os guardas, não é? E a guarda romana, quando era posta para observar um lugar, para guardar um lugar, era guarda de comandos. Pessoas que não brincavam em serviço. Matavam num piscar de olhos. Como é que esses discípulos frágeis, pescadores, conseguiram emanetar aqueles guardas e tirar aquela pedra e roubarem o corpo? Nunca se explicou. Mas já naquele tempo, aliás, pessoas foram pagas. A Bíblia diz isso. Pessoas foram influenciadas e pagas para anunciarem uma mentira. E a partir dali a teoria foi a teoria do desmaio, etc, etc, e muitas outras. E Paulo está a dizer, então, como é que, se nós pregamos que Cristo ressuscitou entre os mortos, como é que alguns dizem que não há ressurreição dos mortos? E o que ele vai fazer, irmãos, é maravilhoso. Para quem gosta de estudar e aprender com o texto bíblico, não só com o coração, mas também com a mente, isso é maravilhoso. Ele vai estabelecer aqui 7 teses. Ou seja, ele vai estabelecer 7 argumentos para provar que há ressurreição dos mortos e que Jesus Cristo ressuscitou. Porque ele vai mencionar uma série de implicações. Se os mortos não ressuscitam, se Jesus não ressuscitou, então quais são as implicações disso? Para a nossa própria vida, para a vida dos apóstolos, para a vida dos pregadores, para a vida dos crentes que creram, e até como é que fica a reputação de Deus. Então ele vai estabelecer uma série de 7 argumentos que ele vai demonstrar aqui para mostrar as implicações da própria ressurreição e a possibilidade que haveria se a ressurreição não fosse uma verdade.
Então, no argumento do apóstolo Paulo, ou a notícia da ressurreição é a maior de todos os embustes, de todas as mentiras, ou é a notícia mais gloriosa. E as pessoas devem fazer a escolha. Então é isso que Paulo vai fazer aqui. Agora acompanhe-me, vamos acompanhar o texto bíblico, isso é maravilhoso. Não é? Ele fez aquela pergunta: se os mortos não ressuscitam, então como é que, se os mortos não ressuscitam, se prega que Cristo ressuscitou, como é que alguns dizem que os mortos não ressuscitam? Agora vejam as deduções de Paulo. E aí isso arrebata a nossa mente. Aquela mente era uma mente usada pelo Espírito Santo e sabia argumentar de facto. Vejam o que ele diz, versículo 13, é a primeira dedução. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Isso é lógico. Porque se de forma geral não há possibilidade dos mortos viverem depois desta vida e passarem pela ressurreição, então tudo aquilo que nós pregamos sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi falso. Ele não ressuscitou. Porque o princípio geral defende, bíblico neste caso, que os mortos ressuscitam. O Velho Testamento já dizia isso. Embora apontasse para os últimos tempos ou para o último dia. Mas sim, já dizia que os mortos ressuscitam. Então, se os mortos não ressuscitam, se Cristo morreu, como eu já disse, e foi sepultado, então a ressurreição dele também não ocorreu. Esse é o primeiro argumento. Amados, por outras palavras, Paulo está a dizer que se os mortos não ressuscitam, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. O que é que isso tem como implicação para a nossa fé? Amados, a fé cristã atinge o patamar mais elevado com a ressurreição. É verdade que as duas coisas ficam nas duas pontas, a cruz e a ressurreição. Ninguém ressuscita se não tiver passado pela morte. Ou seja, a ressurreição, pela própria lógica, é resultado de uma experiência de morte. E foi na cruz onde Jesus venceu os seus inimigos, onde declarou a nossa vitória. Em certa medida, onde, segundo Paulo diz também, não é? A cédula, o livro que continha todas as acusações sobre nós e que nos levariam diante da justiça de Deus a encaminhar-nos a todos nós para o inferno, digamos assim, foi trocada ali, porque ela suportou o nosso lugar. É verdade tudo isso. Mas a ressurreição acaba por ser a confirmação disso. O que significa a ressurreição de Cristo? É a prova de Deus Pai que aquela morte tinha sido válida. Ou seja, aquele homem que morreu ali foi totalmente inocente. E só o inocente pode morrer pelos outros. Porque se ele próprio fosse culpado, então ele não seria um substituto de ninguém. Então a ressurreição acaba por confirmar a cruz e depois celebrar a própria morte. Por outras palavras, na ressurreição de Cristo, é como se Deus Pai dissesse: bem feito, meu filho. É isso. Então Paulo está a dizer, se isso não aconteceu, então é uma miséria. O Evangelho perde o seu teor. E ele continua com o segundo argumento. Vejam o versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Dois conceitos aqui, duas deduções aqui, lógicas também. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vazia. Ou seja, a nossa pregação fica sem conteúdo. A palavra que significa sem nada por dentro. Oco. Se Cristo não ressuscitou, então tudo aquilo que nós passamos a fazer não tem valor nenhum. Eu passei toda a minha vida a pregar. Os meus colegas fizeram a mesma coisa. E muitos missionários não dormem pregando a mensagem da salvação. Se Cristo não ressuscitou, então essa mensagem não tem conteúdo, não tem importância. E mais, como consequência disso, diz o apóstolo Paulo, e a vossa fé também é vã. Por quê? Lembram-se, Romanos capítulo 10, versos 8 e 9, não é? É com a fé, não é? É com a boca que se confessa, não é? E com o coração se crê. Só que, o que é que se crê? Qual é o conteúdo da fé? O que é que diz Paulo ali em Romanos? Lembram-se, irmãos? Se com a tua boca confessares e o teu coração creres o quê? E Paulo ali dá o conteúdo. Que Deus, entre outras coisas, ressuscitou a Jesus. Então não há evangelho correto, não há fé genuína, se faltar essa parte. Amados, há irmãos nossos, eu não sei se chamaria mesmo irmãos, que não creem na ressurreição literal de Cristo. Eu conheço irmãos, inclusive batistas, que foram pela teoria lá do Jesus da história e o Cristo da fé, que começou já nos primeiros séculos. Foi amplamente ampliado pela Jesus Seminary, Seminário de Jesus.
Já temos que separar. Jesus de Nazaré morreu e ponto final. O Cristo ressuscitado é mental. Os apóstolos ficaram tão mal, tão desiludidos, deixaram tudo, deixaram sua pesca, gastaram 3 anos a viver com alguém, que eles prometia tudo e mais alguma coisa. E num determinado momento, ele foi crucificado, morto, e eles viram esse Senhor a ser massacrado, a ser torturado e a morrer. Só que para se consolarem, eles inventaram o Cristo da fé. Assim como a gente, quando perde um ente querido, diz assim, a sua memória está aqui. É memória do nosso tio, o nosso tio anda presente, está aqui no nosso coração. Mais ou menos é dessa forma. E eles escreveram livros. E esses livros vendem sempre. Best-sellers. Temos que separar o Jesus de Nazaré e o Cristo da fé. E muitas outras teorias também. Paulo está a dizer isso não existe. Essa doutrina não era conhecida nem por Paulo, nem por qualquer outro discípulo, o apóstolo. Paulo está a dizer, se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vazia e a vossa fé também. Porque a vossa fé tem um conteúdo. A nossa fé não é uma crença. É uma confiança numa mensagem. E essa mensagem tem conteúdo. E entre outras coisas, o conteúdo fundamental é que Cristo ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, então a vossa fé é vã. Vamos embora. Primeira argumentação, versículo 13. Segunda argumentação, versículos 14. Terceira argumentação, também versículo 14. Portanto, a pregação é vã, a fé é vã. Quarta argumentação, ou dedução aqui. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Os irmãos estão a ver a lógica aqui? Vamos trocar o versículo, né? Se na verdade os mortos não ressuscitam, então nós somos falsas testemunhas. E uma testemunha é obrigada a jurar num tribunal a dizer a verdade. Não é isso que acontece? Até nos nossos tribunais humanos. Compromete-se a dizer a verdade? Sim, sou a verdade, eu fui ao tribunal uma vez na vida e não quero voltar lá mais. Fui lá como testemunha. E fizeram isso. O senhor jura que vai dizer a verdade? Sim. Tudo verdade, não menos a verdade? Sim. É assim. E Paulo está a dizer, e nós andamos por todo lado a dizer, Cristo ressuscitou. Creiam no Evangelho. Cristo ressuscitou. Há um Deus que venceu a morte. E quem crê nele também é vitorioso. Nós pregamos às pessoas. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos enganadores. Nós vendemos gato por lebre. E não há pior coisa a fazer do que enganar as pessoas. Manipulá-las com uma mentira. Ainda por cima uma mentira coletiva. Paulo está a dizer mais uma vez, se Cristo não ressuscitou, já viram as implicações disso? E ele continua, versículo 16. E porque os mortos, se os mortos não ressuscitam, desculpem, também Cristo não ressuscitou. E aqui eu acho que não é argumento diferente. Porque o que ele está a fazer aqui, Paulo era magistral na sua argumentação. Os irmãos, se lerem o versículo 6, o versículo 16, estão a ver que é praticamente aquilo que ele disse no versículo 13. Então, no fundo, ele está a querer reforçar aquela afirmação. Por isso, não vamos considerá-la uma dedução aqui. Ele apenas está a dizer, porque se os mortos não ressuscitam, então também Cristo não ressuscitou. Ou seja, está a reforçar o argumento do versículo 13. Agora vem sim, a quinta dedução. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Parece uma repetição do versículo 16, não é? Só que não é uma repetição, porque ele acrescenta. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Nós estamos a ver a diferença? Isso é abismal. Isso é maravilhoso. Paulo está a dizer, eu já tinha dito que se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem conteúdo, não tem matéria de confiança. Mas se Cristo não ressuscitou, não é só isso. Vocês ainda permanecem nos vossos pecados. Por quê? Porque nós ouvimos que Ele, na cruz, levou os nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. Foi o nosso substituto. Ele carregou sobre si todo o horror do nosso pecado. Desculpem minha expressão, amados. Todo o lixo de todos nós. Claro, eleitos em Cristo. E Ele suportou isso lá na cruz. Ao ponto de gritar. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Ele nunca tinha experimentado isso. Ao longo de toda a eternidade. Nunca. Deus tinha ficado tão distante. Mas o pecado faz isso. Então Paulo está a dizer aqui o seguinte. E nós cremos nisso.
que Ele levou o nosso pecado. E qual é a nossa confiança? É que Ele ressuscitou, provando que Ele levou a nossa morte, ou provou a nossa morte, levou os nossos pecados, mas Ele não foi derrotado. O que Paulo está a dizer, olha, Ele cumpriu Gênesis 3,15. Ele veio para esmagar a cabeça da serpente, mas diz lá em Gênesis 15 que também a serpente ia morder o seu calcanhar. E a serpente mordeu? Mordeu sim. Jesus morreu? Morreu. Em termos teológicos, ele levou com a picada do veneno daquela cobra. E morreu mesmo. Só que ele tinha um pé bem grande. Apesar dessa picada mortal, por cima da cabeça da víbora, ela esmagou a sua cabeça. E a ressurreição é que faz isso. Então Paulo está a dizer, se a ressurreição não aconteceu, então os vossos pecados, se foram levados por Cristo, não importa. Se Ele próprio não venceu a sua própria morte, como é que Ele vai garantir a vossa vitória? Então Paulo está a dizer, estão a ver o absurdo disso. Se os mortos não ressuscitam, e por implicação Cristo não ressuscitou, então essas são as consequências. E ele continua. E os que dormem, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Nós sempre dissemos, o nosso irmão partiu. Está com o Senhor. O nosso irmão partiu. Amou a Jesus Cristo aqui. Ele está com o Senhor. Paulo está a dizer, se Cristo não ressuscitou, se Ele não viveu depois da morte, se todos os outros mortos terminam a sua existência na morte, como foi o caso de Jesus, então aqueles que morreram, coitadinhos, confiantes em Jesus Cristo, que se fecharem os olhos aqui, quando os abriram, estarão diante de um Senhor vitorioso. Todos esses foram enganados. Não há esperança para eles. Amados, isso se fosse verdade, seria a agonia das agonias. Mas, a sétima e a última argumentação. Vejam lá. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Os irmãos estão a ver a lógica disso? Paulo diz, eu vou terminar. Agora, pensem no seguinte. O que é que nós cristãos fazemos? Quando cremos em Jesus Cristo, como é que passamos a viver? Nós já não fazemos tudo aquilo que fazíamos. Há coisas que já não fazem sentido. Há decisões que nós já não tomamos. Há práticas que nós já não exercemos. Há linguagem que nós já não usamos. Há sítios que nós já não frequentamos. Há práticas que nós já não exercitamos. Temos que fazer escolhas, porque o caminho é estreito. E diante do mundo há uma série de coisas que o mundo valoriza que nós não fazemos, em nome de Jesus, por amor a Cristo. E ele diz, agora imagina, se Cristo não ressuscitou, se toda essa informação sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo não passa de uma mentira, então coitados de nós. Se a vida, até a própria confiança em Jesus Cristo, se limitar apenas à vida daqui, aos bens daqui, aos resultados daqui, às bênçãos daqui, e que não há nada mais depois da morte, então nós somos os mais miseráveis. Por quê? Porque toda a gente vive bem, faz tudo, atropela tudo e todos, se quiser alcançar os seus bens, mente no trabalho, inventa relatórios, faz tudo, porque temos que sobreviver. Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Então, de certa medida, eles estão em vantagem em relação a nós. E nós, por que o fazemos? Porque cremos que a nossa vida não termina aqui. E mesmo que sejamos privados de certos privilégios, se não forem legítimos diante de Deus, nós somos capazes, preferimos suportar não ter isso, porque sabemos alguma coisa no futuro nos espera. E Paulo está a argumentar a dizer, agora imaginem que no futuro não há nada. Então nós fomos redondamente os perdedores deste mundo. Limitamos-nos em vão. Vivemos vidas reduzidas, esperando algo melhor no futuro, suportamos a dor, a morte e cantamos louvores na presença da morte dos nossos entes queridos. Para quê? Se não há nada mais, Paulo diz, em vão. Agora eu não quero terminar antes de dizer isso. Versículo 20. Se irmãos virem nas vossas Bíblias, normalmente a maioria das Bíblias termina, aquelas que têm divisões, terminam no versículo 19, não é? De 12 até o 19. E depois o 20 começa uma outra seção. Eu discordo. Eu não vou nada nessas divisões. Eu discordo disso. Porque nós não podíamos ficar com o versículo 19. Porque Paulo está a partir do princípio que se a ressurreição não existisse dos mortos de Cristo, e eu não creio que Paulo queria parar ali. Não creio nisso. Ele diz, mas Paulo estava a dizer, eu estava a colocar hipóteses. Se os mortos não ressuscitam, se Cristo não ressuscitou, essas são as consequências. Mas eu sei que não é assim. Eu sei que essa verdade sobre a ressurreição é total. E ele grita no versículo 20, mas
De facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! E ele foi feito o primeiro produto, a garantia. Quando as pessoas plantavam, antes de toda a colheita ficasse pronta, as pessoas iam lá no seu quintal e viam os primeiros produtos. Quem já passou na aldeia sabe disso. Vamos ver as macieiras, aqueles frutos que já colhemos comemos, isso vai dar umas uvas, isso este ano a pera será, então os primeiros produtos. E a Bíblia usa essa linguagem aqui para dizer, os primeiros produtos garantem a colheita maravilhosa. E a ressurreição de Cristo é a garantia de que todos aqueles que depositam fé nele irão também experimentar a ressurreição irreal e concreta dos seus corpos. Aleluia! Mas Cristo ressuscitou. Os irmãos creem nisso? Queridos, é essa mensagem que devia vibrar os nossos corações. E dizer que eu vou à igreja, eu vou ao culto, eu leio a Bíblia, eu oro, eu amo. Eu amo a verdade, eu amo o próximo, como aprendemos hoje de manhã, por causa de Cristo. E tudo farei o que me for possível, por causa de Cristo. E vou viver toda a minha vida em gratidão a Ele. Porque Ele não só morreu a minha morte, não só pagou o preço pelos meus pecados, Ele garantiu uma vitória. Acontece o que acontecer aqui. Qualquer doença que faça com que eu termine a minha vida aqui, mesmo que eu me transforme num esqueleto, eu tenho a plena certeza de que as dores daqui, o sofrimento daqui, as limitações daqui, nunca serão comparadas à glória que nos aguarda. E como é que eu tenho essa certeza? Porque o meu Senhor venceu. Mas, de facto, a expressão grega que significa indubitavelmente, sem sombra de dúvida, sem qualquer réstia de dúvida, Cristo ressuscitou. E Ele é a garantia, porque Ele foi feito às premissas de todos aqueles que vivem. Amados, que essa mensagem inunda os nossos corações. Que nos faça ver para além de todas as circunstâncias, incluindo o Covid-19. Que mesmo essa terrível doença não nos prive da nossa alegria em Cristo. Porque Ele merece isso e muito mais. Vamos terminar o nosso culto a Deus, louvando o Seu nome, engrandecendo a Sua pessoa. Pensando nessa argumentação maravilhosa do apóstolo Paulo, cuja mente foi dominada, orientada e dirigida pelo Espírito Santo. E nós vamos cantar um dos hinos emblemáticos do hinário para o culto cristão. Vencendo vem Jesus. Vamos ficar de pé. Eu gosto desses hinos porque, não só porque tem boa melodia, porque nos traz uma música boa, mas também porque tem muito conteúdo, muita verdade bíblica. E Ele virá. A única razão da nossa esperança é Ele. Não qualquer solução dos políticos. Não. É Ele. E Ele vem vencendo. Vencendo a Jesus.
cantar vencê-lo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela vitória que o Senhor Jesus conquistou. Não só na cruz, mas também vencendo a própria morte. A morte não teve a última palavra sobre ele. Ele derrotou os seus inimigos principais. Oh, Pai, nós te louvamos pela vitória que ele conquistou para nós. Ajuda-nos a viver com base nesta vitória. Em gratidão, em louvor, em adoração constantes. Abençoa a tua igreja aqui presente. Oh, Pai, não permitas que qualquer coisa, qualquer dificuldade que incomode o nosso coração, que entristeça a nossa alma, ofusque essa mensagem vitoriosa. Não permita isso, oh Pai. Mesmo chorando, mesmo com lágrimas nos olhos, muitas vezes, que nós sejamos capazes, mesmo assim ainda, de cantar a vitória do Senhor Jesus Cristo. A sua ressurreição sobre a morte. Abençoa-nos, dirija-nos para as nossas casas, ó Pai, e dá-nos uma semana de testemunho, de partilha, de expressão de amor, de louvor. Ó Pai, uma semana de aprendizagem. Mantém-nos, ó Pai, aos pés da cruz e que possamos ver o sepulcro vazio, sempre. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, amados irmãos. Chegamos ao fim do nosso culto a Deus. Desejamos bênçãos a todos. Vamos ouvir o pós-lúdio, que será tocado agora, enquanto nos mantivermos em oração ao nosso grande e soberano Deus. E depois, então, sairemos em ordem. Os irmãos lá irão dar a orientação. Ninguém saia do seu lugar sem a indicação dos irmãos que estão aí à porta. Está bem?